conversar hoje com o Dr. Abelardo Ciulla, que é médico psiquiatra, sobre bipolaridade. Boa tarde, bem-vindo, Dr. Ciulla, ao nosso programa. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa tarde, Cristina. Olha, é um assunto que depois que a gente posta, depois que a gente fala e comenta, a gente viu quantas pessoas têm essa curiosidade de saber, principalmente pessoas querendo saber como conviver com pessoas bipolares, mas acho que vamos começar falando o que é, doutor, a bipolaridade, o que é transtorno bipolar, que é a mesma coisa, né? É a mesma coisa, transtorno bipolar. O transtorno bipolar, eu diria que é o transtorno da inconstância, aquele transtorno dos altos e baixos, né? Nos altos e baixos do humor, na maneira de pensar, na conduta, no agir. Então, se a gente fizesse uma linha imaginária, digamos, vamos ver aqui, ó, uma caneta, uma linha imaginária, tá, do que seria a normalidade, tá? E falar em normalidade é uma coisa assim muito relativa, né? Porque a normalidade, como diz nosso querido poeta e cantor Caetano Veloso, de perto ninguém é normal, né? Então, mas digamos que se tenha um parâmetro, o que seria uma pessoa que teria humor estável, né? Então, todos nós temos períodos que oscilam um pouco o humor, é normal, é saudável. Então, nós podemos estar um pouco mais alegre. Então, digamos que nessa linha, o que está para cima seria alegria, e aí entraria também a euforia, e para baixo a tristeza, a depressão. Então, todos nós temos momentos de alegria, digamos, ganha um time de futebol, a pessoa fica muito alegre, né? Mas aquilo é proporcional àquela situação. Ou ocorre o contrário, ocorre alguma situação desagradável, se fica triste por alguns momentos, mas também é proporcional essa tristeza. E essa tristeza também é bom ficar triste, digamos, um aluno que tira uma nota ruim no colégio, vai ficar triste, é bom para ele refletir, para ele pensar, para mudar, né, a conduta, a maneira de estudar para as próximas aulas. Então, essas oscilações para alegria, para tristeza, são normais dentro daquilo que nós esperamos, dentro dessa linha imaginária de normalidade. Agora, para cima, se a pessoa começa a ficar mais alegre do que o comum, né? Não é aquela maneira de ser da pessoa, a pessoa está alegre demais, não só alegre, não só humor, a energia da pessoa, a pessoa começa a ficar mais ativa, mais hiperativa, começa a dormir menos, fazer as coisas mais rápidas, falar mais rápido, pensar mais rápido. Por um lado, às vezes, passa até desapercebido. Não, fulano está muito bem, está muito ativo, está dormindo menos, mas tudo se acelera, né? Se acelera a atividade sexual, se acelera tudo, e isso pode ser por um período de dias, semanas, às vezes até anos, né? Então seria um quadro hipomaníaco. É abaixo da mania e acima da normalidade. Depois nós temos os quadros, para cima ainda, de euforia. Então são os dois polos, para cima e para baixo. Então, a alegria exagerada, a euforia e a tristeza, a melancolia, o exagero aqui. Então, continuando para cima, para a gente especificar. Então, na euforia a pessoa vai ficar com humor exaltado, irritado, pensamento muito acelerado, com as fugas de ideias. A pessoa não consegue se manter num assunto, ela salta de um assunto por outro, qualquer coisa deixa dispersiva. A atividade, ela faz tudo muito rápido, muito ligeiro, e começa as ideias também de autoestima, fica lá em cima, a pessoa começa a ficar com ideias de grandeza, e dali para frente já é um ponto para os delírios de grandeza, que quando a pessoa fica psicótico, já se acha Napoleão, já se acha o Rei Leão, aí saiu até da realidade e continua crescendo esses delírios, aí começam delírios persecutórios e a pessoa sai da realidade. Então ali nós estamos num caso máximo de euforia, agitação psicomotora, a pessoa não consegue ficar parada, se mexe de um lado para o outro, e os distúrbios não conseguem nem se alimentar mais. Então isto é para cima.
Então, e para baixo? Para baixo, então, nós falamos da tristeza, que é normal, e a tristeza patológica, que é a depressão. Então, aí nós temos vários graus também, que seria a distimia, aquela pessoa que sempre é triste, é ranzinza, é baixo astral. Então, é uma tristeza um pouco mais leve. E dali vai aumentando essa tristeza, que a pessoa começa, quando recebe uma notícia ruim, normal a pessoa ficar chateada e tal, mas continua nas suas atividades. Então a pessoa vai para a cama, passa o dia na cama. Então aí já qualquer coisa abate muito. Então já começa a ser uma tristeza, uma depressão, né, que a pessoa tem. E essa depressão tem graus que vão aumentando. Então o que aumenta? Então há um distúrbio no humor, na tristeza, na energia, que a pessoa fica hipoativa, fica sem energia para fazer as coisas. Quando caminha, às vezes parece estar caminhando em câmera lenta, ela fala com lentidão, tudo é lento, a libido fica lenta. Isso que você está falando tudo é sem a interferência de medicamento. Sem a interferência. Isso é o quadro que se apresenta, o quadro clínico da bipolaridade. Eu falei no polo acima e no polo abaixo. E essa depressão vai indo também, até ficar uma depressão psicótica, que a pessoa começa com ideias de suicídio, né? E antes dessas ideias de suicídio começa a desvalia, a desesperança, né? E a pessoa começa a distorcer a realidade, fica muito, muito pessimista, porque o deprimido sempre é pessimista. E o hipomaníaco, ou a pessoa normalmente alegre, é otimista, só que se ficar demais o otimismo, está eufórico. Se ficar demais o pessimismo, ele está deprimido. E vai afundando naquela depressão e também com uma distorção da realidade, também a depressão com sintomas psicóticos, também pode ficar perseguido. Então, aí é o grau máximo da depressão. E tem os casos, por que se chama bipolaridade? A bipolaridade é porque muitas vezes a pessoa faz um episódio maníaco ou hipomaníaco e depois vai fazer um depressivo mais adiante. Tipo assim, fica bem eufórico, bem alegre, bem feliz, e daqui um pouco cai lá embaixo, começa a ficar triste e depressivo. Ele pode sair dessa hipomania, ficar estabilizado e ir para a depressão. Isso pode durar um tempo aqui e um tempo aqui. E tem... Mas ele pode subir da depressão para euforia, não? Pode subir da depressão para a euforia. Às vezes começa com episódios depressivos, aí a pessoa faz um episódio de euforia. A pessoa sempre foi triste, depressiva, e lá pelas tantas muda totalmente a maneira de ser. Então vai para a euforia. E tem os quadros mistos, que aí fica bem clara a bipolaridade, que é a pessoa que está eufórico, está conversando, está leve, está te contando piada, lá pelas tantas ela lembra da perda do ente querido e ela associa aquilo, fala e começa a chorar, cai em lágrimas e tal, por alguns minutos às vezes, né? Pode durar minutos e logo volta a dar risada, a contar piada. Então, o afeto se vê mudando, assim, a pessoa chora, a pessoa ri, a pessoa chora, a pessoa ri, no mesmo dia, né? E pode também isso ocorrer, um dia a pessoa está alegre, no outro dia ela está super triste, né? Tu te encontra, ele está contando piada, está brincando contigo. Tá, e as pessoas que têm variação de humor no mesmo dia, porque muita gente acorda de mau humor. Vocês acordam de mau humor, Glei e Santana? Não, mas a minha filha querida, amada, não sei se é porque ela é adolescente, doutor, mas geralmente ela acorda de mau humor. Tem influência, né? Ser adolescente ou não? Tem. Não tem assim, essa influência se é adolescente ou não. Isso é uma maneira de ser, né? As pessoas acordam, né, com mau humor. Né? Tem pessoas que têm a tendência de começar o dia mais mal-humoradas e depois vão ficando alegres. É uma maneira é normal aí. É normal. Tá, e aquela pessoa que acorda bem feliz e, por exemplo, de tarde ou à noite se deprime. Quando há uma sequência assim de todos os dias, já é hora também de procurar uma ajuda, porque não é uma coisa normal. Tem muita gente que se deprime à noite, né? Vocês não concordam? Eu não sei, eu fico mais alegre. Quanto mais vai passando o horário, eu à noite fico bem feliz, bem alegre. Agora, tem pessoas que eu conheço que chega final da tarde, caiu o sol, a pessoa vai para casa, não quer sair, sabe, não gosta de fazer nada, começa a entrar num quadro de depressão, de tristeza. Exatamente, a diferença, a gente tem que estar bem atento nessa diferença. Então, acordar de manhã mal-humorado, tem pessoas que lembram, hoje eu vou ter que fazer isso, aquilo, dá um certo mau humor, né? Então, até aí não é patológico. Ou acaba o dia, está cansado,
né, e fica triste. Também não é patológico. Agora, quando a pessoa acorda de manhã, quando é o caso dos transtornos do humor, com uma ansiedade, uma angústia, um mal-estar, né, às vezes já acorda de madrugada, preocupado com vários problemas, aí começa a ser patológico. E à noite também, também é um caso de transtorno do humor, a noitinha dá uma nostalgia, né, naquele horário do pôr do sol, a pessoa começa a ficar triste. E a diferença está porque tu pode estar cansado no fim do dia, o dia não foi bom, tu não está te sentindo bem. Isso um dia, dois, agora não todos os agora, dias. Agora, todos os dias, se a pessoa começa com pensamentos negativos, que a vida não vale a pena, que tristeza, depois tem insônia, dificuldade para pegar no sono, começam a aparecer os fantasmas à noite, os problemas crescem, e isso, como tu disseste, uma constante. Isso já é um transtorno do humor que pode ser tratado. Olha, doutora, o telefone aqui da produção não para. Telefone ao vivo para você fazer perguntas é o 2111-7780 e nós já temos uma telespectadora na linha que é Helenara Rodrigues de Canoas. Boa tarde, Helenara. Boa tarde, tudo bem com quem fala? Cristina. Cristina, tudo bem? Cristina, eu assisto o programa de vocês, tá? Já possuo há bastante tempo transtorno bipolar, entendeu? Eu gostaria de fazer uma pergunta assim pro doutor, ó. É normal eu ter essa parte muito raivosa, essa parte alta e baixa raivosa que eu sinto? Sentindo toda hora muita raiva. Eu não tenho assim o meu humor controlado, horas tá tudo bem, horas não tá, entendeu? Será que eu poderia viver bem com uma medicação? Tá bom, perfeito. Obrigada, Helenara, pela tua ligação. Tá. Não, é o seguinte, é normal a irritabilidade nos transtornos do humor, tanto quando a pessoa está mais eufórica, fica mais irritável, como também está mais deprimida, está mais frustrada. Em relação à medicação, ao tratamento, bom, hoje em dia todo o tratamento para o transtorno do humor é considerado, a bipolaridade, no caso, o nosso transtorno do humor que nós estamos falando, o enfoque é biopsicossocial. Nós não podemos tratar uma pessoa só pensando nos aspectos psicológicos, porque também tem os aspectos orgânicos, os aspectos químicos e os aspectos genéticos. Então, no caso, tem transtornos que é muito importante a medicação, como o transtorno do pânico, a medicação é fundamental, o déficit de atenção, quando é bem diagnosticado também, e o transtorno bipolar. O transtorno bipolar, a medicação tem um papel muito importante, além da psicoterapia, que também é importante, mas a medicação, o que é usado são os estabilizadores do humor. Para o teu caso, né, que essa irritabilidade com os estabilizadores do humor, há uma melhora bem significativa. Né? Os estabilizadores do humor geralmente até são usados nos casos mais graves de bipolaridade, né? Mas são excelentes, os estabilizadores do humor são o carbolítio, o ácido valproico, a carbamazepina, a lamotrigina, e o que se sabe é que o uso de estabilizadores do humor diminui em 7 vezes a mortalidade. Tá? Porque as pessoas tomando estabilizadores do humor não vão ter aquelas depressões profundas que levam ao suicídio, diminui o índice de suicídio, diminui os acidentes, né? Porque a pessoa fica mais estável. E também mesmo nas euforias, a pessoa busca as coisas prazerosas, que é muito bom buscar na vida, mas não de maneira arriscada, então diminui esses acidentes e também a baixa da imunidade, né? Porque nos estados depressivos, né, e também às vezes até na euforia, há uma baixa da imunidade. Então os estabilizadores do humor, eles tiram a pessoa dessa instabilidade e também tem um efeito profilático. Porque a medicação não só ela age tirando da crise, mas profilaticamente evitando novas crises. Quem tem um transtorno do humor deve usar uma medicação por longo tempo, porque como isso é hipertenso. A pessoa que é hipertensa, ela tem que tomar uma medicação para evitar de ter um infarto, de ter um AVC. Que é o controle da doença. Que é o controle. Né? E o transtorno do humor também. Os estabilizadores do humor, eles previnem as recaídas. Então, dão uma qualidade de vida para a pessoa muito maior. Como o doutor falou que pessoa que tem altos e baixos no seu humor, no seu comportamento,
Eu fico pensando assim, é difícil cobrar uma coerência dessa pessoa que uma hora está triste, outra hora está alegre, doutor. Como conviver nessa situação com uma pessoa que tem bipolaridade? Muita paciência, como é que a gente faz? Perfeito. Continuando, então, até nós estávamos falando sobre tratamento, né? Então, sim, o tratamento possibilita esta estabilidade, né? Primeiro, o uso dos estabilizadores do humor, que vai tirar esses altos e baixos e vai aparecer mais o que realmente é a pessoa. Então, através da psicoterapia, que é bom para todo mundo, que a pessoa vai ter uma capacidade de conhecer o seu próprio eu, de se entender, e também, né, nesse tratamento psicoterápico, ela vai saber o que é da bipolaridade, o que é, digamos, até orgânico, e o que não é. Então, ela controlando bem, né, com estabilizadores do humor, com a medicação adequada, essa instabilidade, então ela passa a se conhecer, a ver as coisas dela, vai sentir o que é a tristeza normal dela, a alegria normal dela, o funcionamento normal dela. E também entende que ela tem aquele problema de bipolaridade que ela vai ter que cuidar. Como uma pessoa, como eu dizia antes, que é hipertenso, ou que é diabético, ou que tem problemas de colesterol, que tem que tomar uma medicação. Então, ele tem o eu dele, o self dele, a maneira dele ser, e também junto, faz parte dele, o problema ou da hipertensão, ou da diabetes, e da bipolaridade. Então, mesmo um diabético, a diabetes às vezes influi no psiquismo. Então, diz, bom, isso aí é porque o teu açúcar está alto, então tu está tendo esse distúrbio. A bipolaridade é a mesma coisa, né? A pessoa lá pelas tantas não está bem e vai se dar conta o que é da bipolaridade. Ela vai ter mais crítica sobre ela e vai aparecer o que ela realmente é. E o que é importante, o tratamento dá uma qualidade de vida muito boa para ela e também o relacionamento dela com o cônjuge, com a família, porque a pessoa que é um bipolar, ela acaba tendo problemas profissionais pela inconstância, como eu falava antes, pela inconstância também nas ligações afetivas, né? Pela inconstância também nos relacionamentos sociais. Então, ela estando controlada e se mantendo assim, ela tem uma ótima qualidade de vida. E na história nós temos muitos bipolares, né, políticos que são bipolares, foram candidatos à presidência, temos artistas, profissionais que têm esse problema e ficam totalmente controlados, né, e às vezes as pessoas não se dão conta que que o outro é bipolar. E uma coisa também tem que se fazer é quando a pessoa está numa crise ou de depressão, de euforia, proteger que a pessoa não se exponha, né? Porque lá pelas tantas a pessoa faz coisas que depois a pessoa se envergonha, por exemplo, chateia. Por exemplo, né, se a pessoa ficar alegre demais, piadista demais, dizer muita bobagem, digamos, ela chega no ambiente profissional fazendo muita bobagem, então isto, lá pelas tantas, ela vai se envergonhar. Ou também até na vida afetiva. Ou até né? o contrário, a pessoa né, fica doutor? muito volúvel, coisas assim. A pessoa né? chegar, por exemplo, aquela pessoa que só se queixa, que tudo é Exatamente, ruim, outro polo da que depressão. só se faz, assim, tu vê que a pessoa se faz de vítima, mas ela não é ela é uma vítima da doença, entendeu? Mas ela não se sente doente, que só se questiona, ou que teve uma doença e só lembra da doença. Eu conheço, o senhor está falando, assim, me descrevi agora exatamente uma pessoa que eu conheço já há muitos anos e ela é exatamente dessa Fica forma. ranzinza, pessimista, Briga com todo mundo, crítica. ninguém presta, os próprios filhos não prestam, sabe? É uma coisa muito doida, Baixo assim. astral. Completamente, A pessoa doutor. não deve andar nem no baixo astral, Nem no né? alto astral nem também. No, o alto astral é bom, né? Mas sei, não na euforia, né? Esse até é um problema, quando a pessoa está alto astral, né, e não está também tão exagerado, digamos, está hipomaníaco, é difícil a pessoa entender que ela precisa baixar a bola, desacelerar, porque é tão bom, né? Tá assim. O senhor falando de bipolaridade, uma coisa assim, a bipolaridade chega, se instala, é tratada e some, ou ela fica controlada durante um bom tempo, até para o resto da vida? O que o senhor me diz?
A bipolaridade, ela é uma doença que a pessoa vai ter ao longo da vida, né? É como eu dizia, é como outros problemas clínicos, hipertensão, né, e etc. Então, a pessoa, tratando ela adequadamente, né, ela entra numa fase de estabilidade e ao longo da vida ela tem uma vida de muita qualidade, uma vida praticamente normal. E só vai ocorrer problemas quando a pessoa descuida, né? Descuida, deixa de tomar os medicamentos, estabilizadores do humor, como se fosse o hipertenso que parasse de tomar a medicação, lá pelas tantas vai ter crise hipertensiva. Mas se a pessoa controlar, né, ela passa toda a vida, continua muito bem. Na verdade, tem que buscar ajuda médica, né, doutora? Às vezes as pessoas se acostumam que a pessoa é assim, é de mau humor assim mesmo, é de lua, às vezes está bem, às vezes não está, e acaba levando na boa uma coisa que é uma doença que deve ser tratada, né? O importante é isso que tu colocas, assim, que é uma questão, tem graus, né, de bipolaridade, como a gente falava, que às vezes a pessoa fica um pouco acelerada, hipomaníaco, um pouco depressivo, né? Então, o que ocorre, ou muito, quando o grau é muito exagerado, que a pessoa chega a ter sintomas psicóticos, bom, todo mundo leva para tratamento. Agora, o risco é quando a pessoa é um pouco depressivo ou um pouco acelerado e não se trata, né? Porque aí ela vai ter uma qualidade de vida não tão boa e as pessoas em volta também vão ter problemas. Todo mundo adoece junto, né? Necessariamente quando a pessoa está um pouco para baixo, né, que pode ser já patológico, mesmo uma depressão leve ou uma depressão um pouquinho acelerado, necessariamente não precisa estar tomando estabilizadores do humor ou outros medicamentos quando a situação é maior, é mais gritante. Muitas vezes até o acompanhamento psicoterápico e às vezes vai precisar de uma medicaçãozinha leve. Vou perguntar para o doutor se tem idade para essa bipolaridade. Tem uma idade específica? Começa aos 2 anos, aos 3, aos 4, aos 7, aos... A bipolaridade, o pico maior é por torno de 30 anos que aparecem mais sintomas, mas que vai ficar mais manifesta, mas pode ocorrer antes. E pode ocorrer na adolescência, né? A pessoa com 15 anos, 14 já apareceu sintomas bipolares e até crianças a gente pode já detectar a bipolaridade. Mas em criança é mais difícil porque o desenvolvimento da criança, as fases de desenvolvimento, a criança tem muitas mutações, vai modificando, às vezes fica difícil o diagnóstico, né? Doutora Abelardo Ciula, muito obrigada, médico e psiquiatra. Semana que vem a gente vai ver um novo tema que você pode escolher.